enfim, sei lá, uma operação, sei lá, um contrato societário aí e tal. E é igual você coloca lá uma cláusula de eleição de foro, você faz outros negócios jurídicos processuais. Depois o juiz vai controlar isso, a gente já vai ver como. O Didier, eu consultar o livro dele sobre isso, ele fala que agora existe um subprincípio da atipicidade da negociação processual. Pus uma interrogação aí, porque, enfim, ele falou, mas... Enfim, só pra você saber, né? Mas eu não vi mais ninguém falando isso, eu achei bem esquisito. Negócios processuais, eles podem ser bilaterais, ou seja, só as partes participam desse negócio, ou podem ser plurilaterais, quer dizer, o juiz também entra no rolo e também faz um negócio jurídico processual com as partes. Objeto. Já falei isso, mas vale repetir. Situações jurídicas processuais, quer dizer, ônus, faculdades, deveres e poderes, e procedimento. Momento, antes ou durante o processo. Direitos, rendimento da composição são diferentes de direitos indisponíveis. Já falei isso também. Negócios jurídicos processuais atípicos. E aqui eu peguei lá no livro do Didier, eu peguei alguns exemplos que ele coloca, só para, como é uma novidade, só para vocês terem uma ideia aí do que a gente está falando, do que pode acontecer. Só que ainda tem muita dúvida sobre o que exatamente pode, então de repente alguma coisa que esteja aqui, a jurisprudência daqui a um tempo decida que não pode, mas é mais para dar exemplo mesmo, e aí citados pelo Didier, né? Não inventei os exemplos. Acordo de imperabilidade, quer dizer, faz uma confissão de dívida e você fala, olha, é lógico, a sua casa já é impenhorável, mas fala, ó, eu tenho 3 casos, você não vai pegar nenhum. Segundo ele pode. Acordo de instância única, quer dizer, não vai ter recurso, o processo vai acabar na sentença do outro. Acordo de ampliação e redução de prazos. Acordo para superação de preclusões. Acordo de substituição de bem penhorado. Rateio de despesas processuais. Dispensa consensual e licença técnico. Tirar o efeito suspensivo da apelação, isso eu acho bem interessante também. Não promover a execução provisória. Acordo para dispensa de calção na execução provisória. Vocês vão estudar isso na execução. Limitar o número de testemunha. Autorizar a intervenção de terceiro para hipóteses legais, permitir decisão por equidade ou baseada em direito estrangeiro ou consuetudinário. Isso é polêmico, a gente já vai ver. Será que isso vai poder ter em contrato de adesão, por exemplo? Não, tem eu vou falar disso ainda. Pode, mas não pode. Negócios jurídicos processuais típicos. E aqui peguei do Daniel Amorim. Os negócios jurídicos processuais estão expressamente previstos no CPC. E aqui no livro, a eleição de foro, que já existia. E aí tem a escolha do mediador ou conciliador, que também é novidade. Calendário processual, isso aqui é bem interessante, a gente vai falar especificamente dele depois. Aí, enfim, tem algumas coisas, não vale a pena ler tudo. Saneamento consensual, eu grifei que é uma coisa muito interessante. A gente vai ver se tudo der certo na próxima aula, mas aqui, o saneamento seria feito pelas partes e levado à homologação do juiz, não pelo juiz. Isso é uma coisa bem ousada, né? Enfim, redistribuição de da prova, depois vocês dão uma olhadinha com calma, tá joia? Escolha consensual do perito, isso é bem legal. Porque normalmente o perito é do juízo, né? Mas as partes, é mais ou menos o que acontece na arbitragem, né? As partes elegem os árbitros. Aí, bom, vamos colocar um perito aqui que ambas as partes confiam, isso é bem bacana. Não depende, aí uma coisa agora, não depende, os acordos bilaterais entre as partes não dependem de homologação do juiz, é bem, só que é claro que o juiz pode controlar, ou seja, pode anular de ofício ou requerimento da parte. Primeira coisa, tem que observar os requisitos de validade de qualquer negócio jurídico, onde é que você está lá no Código Civil, artigo 104, 166. Então, assim, todas aquelas questões, todos aqueles motivos de nulidade, anulabilidade do negócio jurídico, coação, fraude, aqueles vícios sociais, aquelas coisas, tudo valem do negócio jurídico processual, claro. E aí, respondendo à pergunta do Adriano, eu fiz o requerimento, o juiz controlava a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando essa aplicação somente nos casos de nulidade ou inserção abusiva em contrato de adesão. Ou seja, pode sim inserir cláusula negócio jurídico processual em contrato de adesão.
A maioria talvez vai acabar sendo abusiva, mas você pode pensar, por exemplo, num caso que tem uma cláusula que beneficia o aderente. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas por que você vai definir de antemão que isso não pode, né? Ou que alguma parte se encontra e manifesta a situação de vulnerabilidade. E isso aqui é muito importante, consumidor e assistidos da defensoria. Quer dizer, você faz um contrato ali, você nem sabe direito, e de repente o seu processo não vai ter recurso, você nem sabe o que é recurso, sabe? Enfim, o juiz vai controlar essa legalidade. Problema aqui: recurso cabível contra a decisão que anula o negócio jurídico. A gente vai falar disso mais para frente. Acho que grande parte das pessoas já sabe. Uma das grandes inovações do CPC é que o agravo do instrumento não tem mais uma prisão genérica de cabimento. O que é isso? As hipóteses de cabimento do agravo agora são taxativas. Então tem lá no artigo 1015 do CPC umas hipóteses. E não tem a decisão que anula o negócio jurídico processual. Aí você pensa, o negócio jurídico processual que dispõe sobre procedimento, você não pode agravar. Qual que é o meio que se impugna nessas decisões, né? É em preliminar de apelação. Então, quer dizer, você vai esperar a apelação para... Mas e se, por exemplo, for sabe, já foi o procedimento inteiro, vai perder o objeto. Tem se discutido isso na doutrina. Há quem defenda, por uma analogia, uma interpretação analógica, extensiva, que seja o artigo 1015, inciso 3º, fala que cabe agravo da decisão que anula a convenção de arbitragem. Então, querendo estender, mas é controverso. Ou então, quem entende que isso não é bem assim, fala que vai ter que caber mandado de segurança, porque se provado os pressupostos, né? Que é o que vai acabar está acontecendo com o novo código, né? Com a restrição do número da possibilidade de recurso, você dá margem para mandar de segurança. Não tem jeito. Mas isso é a jurisprudência que vai definir. Limite à liberdade negocial. Qual é o limite, né? Você pode fazer tudo, então o juiz não pode controlar, mais ou menos, né? Aqui peguei uma situação do Daniel Neves. Elas não têm a mesma liberdade da arbitragem. Aliás, é uma coisa que eu esqueci de falar. Isso aqui parece que claramente foi esperado na arbitragem, né? Porque não sei se alguém já trabalhou com arbitragem, assim, mas é muito legal assim, você pensar que você e a outra parte decidem quem vão ser os jogadores, e aí no começo você se reúne com os jogadores e com a outra parte, e vocês fazem o seu código de processo, assim, todas as regras são vocês que definem. Só que uma coisa é fazer isso com árbitro contratado pelas partes, e outra com o Poder Judiciário, né? Em que medida que o Judiciário tem que ficar à mercê também dessa vontade das partes. E aí, aqui são os limites que o Daniel elenca lá no livro dele: normas fundamentais do processo, boa-fé, devido do processo legal, normas cogentes, não pode limite para ilícita, passar a intervenção obrigatória do MP, criar hipótese para de recurso. Mas, assim, isso vai ser isso não vão perguntar para vocês na prova, mesmo seja uma prova oral, que você possa ficar fazendo lucrações, porque até que a jurisprudência começa a decidir, né? E aí sim pode te cobrar a jurisprudência sobre isso. Mas a jurisprudência vai decidir casuisticamente, não tem resposta a priori. Aí eu até coloquei, fiz um outro slide, o difícil limite é a liberdade negocial do processo. E eu peguei algumas posições antagônicas que já aparecem na doutrina. Quer dizer, podem as partes aumentar o prazo para sustentação oral? Esse infame que eu coloquei é um encontro nacional dos magistrados, um negócio assim de juiz, a nível nacional. Aí é óbvio que os magistrados não querem que as partes possam aumentar o prazo de sustentação oral, porque senão eles vão ficar lá o dia inteiro vendo. O Daniel Neves acha que é possível, desde que não haja abuso, quer dizer, você tem casos mais complexos, não vai colocar que a sustentação oral pode durar 5 horas, mas às vezes você dá uma meia hora a mais para um caso muito difícil, em função dele. As partes podem limitar os poderes instrutórios do juiz. O Infan, o Gajardoni, que é juiz, e o Daniel Neves falam que não.
O Alexandre Câmara disse que sim, só por honestidade intelectual eu não consultei o Alexandre Câmara, eu peguei essa citação no livro do Daniel, né, listado, todos os outros eu consultei. Bom, enfim, a dúvida. Só uma coisa também, aproveitando o gancho de poderes instrutórios, não sei se vocês já estão vendo o processo penal, e vocês vão ver isso de novo em provas, mas já vale falar. No processo civil, é quase pacífico a questão dos poderes. Por isso, o juiz é o poder do juiz de ir atrás da prova, tá? No processo civil é bem tranquilo isso, assim, são poucas as vozes que são contra. No processo penal já é exatamente o oposto, né? A doutrina mais garantista entende que não é possível que o juiz vá atrás da prova. Por quê? Por causa do modelo acusatório que diz no processo penal e principalmente porque no processo penal existe um valor maior que é a presunção de inocência. Então, à medida que você vai atrás da prova no processo penal, você está prejudicando o réu, porque a prova só pode prejudicar o réu e o juiz não pode fazer isso. Mas no processo civil não. Ninguém começa em vantagem. Então, enfim, a maioria da doutrina entende que isso é tranquilo. Só para vocês não confundirem, porque também o professor de penal vai falar contra a atividade probatória do juiz, mas na prova no processo civil isso não é bem assim. Bom, podem as partes estabelecer que o julgamento será conforme a lei estrangeira. Como eu tinha dito, o Didier entende que sim, até coloquei lá no primeiro slide, mas o Enfant, de novo, disse que não. Esse Enfant fez um monte de enunciado, né? Porque, bom, algum juiz vai ter que estudar alemão para julgar. Calendário processual, a última parte do negócio jurídico processual, e a gente faz intervalo. Artigo 191. É um negócio jurídico típico, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais. O calendário vincula as partes e o juiz. Você vê que ele faz junto com o juiz, né? Então é um negócio plurilateral. O juiz tem que concordar e as partes têm que concordar. O juiz não pode impor. Isso é importante. O calendário vincula as partes do juiz. E os prazos neles previstos somente serão modificados em casos excepcionais. Dispensa a intimação das partes pelo ato processual. Quer dizer, então você já define o calendário inteiro, você sabe o dia que vai sair a tua sentença, você sabe o dia que vai ser a tua audiência, o dia que vai ser o teu recurso, então você não precisa mais de intimação. Se isso aqui um dia funcionar, isso pode ser positivo, porque você vai acabar economizando aí muita atividade, né, no cartório, de intimar toda hora e fazer toda essa tramitação. Bom, pessoal, retomando a aula, só um esclarecimento para o pessoal que está acompanhando pelo YouTube. A bateria da câmera acabou bem na hora, 2 minutos antes do que eu ia fazer o intervalo, então a gente não continua a aula. Você vai ver que a aula 1 vai estar faltando um pedaço, mas eu estou retomando aqui então de onde eu parei na hora que a bateria acabou. Eu parei na intimação das partes, é isso? Do calendário processual. Então, dispensa-se a intimação das partes, porque tudo isso já está pré-estabelecido. As partes já vão conhecer aí todos os momentos, que elas vão ter que praticar os atos de antemão. Já falei que é uma espécie de negócio jurídico plurilateral. A iniciativa pode ser de qualquer uma das partes ou do juiz, mas ela não pode ser imposta imposto pelo juiz. E, enfim, o momento pode ser inclusive nos tribunais, isso eu tirei da doutrina do Daniel Amorim, ou na fase pré-processual. Só que se ele for feito na fase pré-processual, o juiz tem que concordar e homologar, né? As partes não podem sozinhas deliberarem sobre o dia que vai ser a audiência delas. E, enfim... Bom, aqui começa a segunda parte da aula, que são os atos de comunicação. Atos de comunicação são, basicamente, né, dentro do processo civil, a citação e a intimação. E antes de entrar especificamente na citação, que é a primeira que a gente vai falar, eu acho que é importante deixar claro para vocês qual que é a importância desses atos de comunicação, né? E aqui eu retomo o contraditório, né? Vocês já tiveram aula sobre contraditório, mas
que é o princípio mais importante do processo civil. O contraditório é a participação. E coloquei uma citação do Dinamarca, novamente. A efetividade das oportunidades para participar depende sempre do conhecimento que a parte tenha do ato. A doutrina coloca um binômio que chama-se, fala do contraditório com um binômio, que seria o binômio ciência-reação. Quer dizer, você tem que saber o que está acontecendo primeiro. E depois você tem que ter todas as oportunidades de, enfim, se manifestar e de participar do processo. Não basta só a ciência, mas a ciência é imprescindível para a efetividade do contraditório e, consequentemente, para que o processo alcance seu fim da forma mais justa possível. Coloquei aqui uma citação do Dinamarca, só para constar também que comunicação processual é a transmissão de informações sobre atos do processo às pessoas, cujas esferas de direito atuarão os efeitos destes dos atos processuais, eventualmente acompanhadas do comando a ter uma conduta positiva ou uma abstenção, quer dizer, uma intimação para pagar, para recorrer, etc. Então, atos de comunicação, citação e intimação, a gente começa com a citação, artigo 238 ao 239. Já falei que a citação é o ato mais importante do processo. O Dinamarca, até coloquei ali a citação dele também, ele diz que é a alma do processo, isso é importante que é. É o ato mediante o qual se transmite ao demandado, ao réu, a ciência da propositura da demanda e o torna parte do processo. Quais são os efeitos da citação? Primeiro efeito, completar a estrutura tríplice do processo. Eu não sei se o Paulo já chegou nessa parte, em que ele fala da relação jurídica processual, e que ele fala que a relação jurídica processual tem uma estrutura tríplice entre par, autor, réu e juiz. Aí, enfim, ela pode ser angular ou triangular, não sei se ele falou disso. Angular é para quem considera que a relação é das partes só com o juiz e não entre elas, e triangular, parte, juiz, réu, autor, todo mundo com obrigações, ônus entre todos. Mas também não importa para esse caso, né? Ela completa a estrutura tríplice do processo. E entra dentro de uma coisa que a doutrina chama de formação gradual do processo, quer dizer, o processo vai se formando. O autor propõe a inicial, né? O juiz despacha, quer dizer, se a inicial incide-se. O processo aí ele já existe, né? Tanto que o juiz pode julgar, a gente vai ver na aula que veio, pode proferir um julgamento liminar de improcedência que vai transitar em julgado sem nem mesmo o réu ter participado. Então, quer dizer, já existe processo aí, ele não está completo. Então, por isso que se fala em formação gradual. O processo ele vai ficar completo mesmo com o réu e com a citação. Outros efeitos da citação. Induzir litispendência. Litispendência é o fenômeno que acontece quando você tem duas ações iguais tramitando, quer dizer, a mesma parte, caso de pedido e pedido. Ele vai induzir litispendência para o réu, né? Porque para o autor já existe a litispendência, ele não vai poder propor duas ações iguais contra o mesmo réu. Torna litigiosa a coisa. O que é isso? Torna litigiosa a coisa. O bem discutido no processo, por exemplo, o imóvel, ele vai ficar vinculado ao resultado do processo. O que é isso? Se o imóvel disputado ali nesse processo for alienado, por exemplo, essa alienação é ineficaz frente ao autor que está reivindicando ele, por exemplo, lá no futuro, para ele ganhar uma sentença de procedência. E, quer dizer, isso é ineficaz e vai ser reconhecido em execução, na fraude de execução, né, que a gente vai ver depois e tal. Torna litigiosa da coisa. Constitui em mora o devedor. Isso aqui é mais ou menos o texto do artigo 240, tá, gente? Isso aqui esmiuçado. Constitui em mora o devedor naquelas hipóteses de obrigações em que é necessária a interpelação judicial para constituir em mora o devedor. Quer dizer, uma obrigação líquida com prazo certo já vencida. O devedor já está em mora. Obrigação decorrente de ato ilícito. O devedor está em mora desde o acontecimento do ato ilícito. Isso vocês vão ver em direito civil, né? Não vou aqui ficar explicando tudo, mas existem obrigações civis
principalmente aquelas sem prazo determinado, você precisa interpelar o devedor para constituir ele em mora, né? E aí, no caso, a citação constitui o devedor em mora nesses casos. Terceiro efeito da citação: estabilização da demanda. O que é isso? Você já, na primeira parte lá do Paulo, ele já falou de causa de pedido, já falou, tá, pode. A demanda, como é que se identifica a demanda, ou a ação, né? Aqui, enfim, identificação da ação, identificação da demanda. Tem uma regra, um modo de identificação que a gente importa aí do direito italiano, que chama tria eadem, assim, ó. Não D, tá bom. Minha letra é horrível. 3 significa, eu acho que 3 elementos, em latim, alguma coisa assim. Quais são os 3 elementos identificadores da demanda, portanto? Partes, causa de pedir e pedido. Bom, causa de pedir e pedido são os... Causa de pedir, bem em suma, né, porque isso é matéria do Paulo, mas causa de pedir são os fundamentos da demanda inicial, e pedido é o objeto do processo, né, porque o réu está pedindo, me paga tanto, eu quero aquele imóvel, é o bem da vida reivindicado no processo. E o que é então a estabilização da demanda? Pode o autor modificar isso, o pedido, a causa de pedir, assim, no curso do processo? Eu não quero mais isso, eu quero aquilo. Pode. Antes da citação, né? Exatamente. Antes da citação ele pode. A partir da citação, ele pode também, só que com a concordância do réu, que nunca vai acontecer, porque o réu vai mandar o autor. Mas enfim, pode. E até o espaço senador, a audiência de saneamento. E depois da audiência de saneamento, até o saneamento, depois do saneamento do processo, não pode mais. Então, é isso. Então, um dos efeitos da citação é essa estabilização da demanda. No CPC de... Bom, isso aqui é importante também. No CPC de 73, a citação válida interrompia a prescrição. E aí ela retroagia até a data da propositura da demanda. No CPC de 2015, isso mudou. Isso é uma mudança significativa, é bom ter isso de cabeça. Saber isso, né? É o despacho que ordena a citação que interrompe a prescrição. Então, é um momento, às vezes pode parecer indiferente, né? Pô, do despacho para a citação, vai passar pouco tempo, não é nada, você fica, às vezes, muito tempo, enfim. E no CPC de 73 havia uma incongruência entre esse artigo que falava que era a citação com o artigo 202, inciso 1º do Código Civil, eu coloquei ali, que agora diz que diz também que é o despacho que ordena a citação. Então, assim, tinha duas regras opostas, assim, e agora o CPC entrou em consonância com o Código Civil e não tem mais esse problema de... Bom, vício na citação, pela grande importância que se dá à citação, né? É um vício que se chama de transrescisório. O que é isso? A coisa julgada, a gente vai ver isso, né, daqui a algumas aulas, ela sana quase todos os vícios do processo. Mas tem um vício que ela não sana, que é o vício na citação, a falha na citação. Por quê? Porque o contraditório é o mais importante do processo. E, além disso, transrescisório. Por quê? Porque mesmo que passar o prazo da ação rescisória, você ainda consegue discutir esse vício. Aliás, isso foi a peça que caiu no nosso concurso, sétimo concurso. Foi uma querela nulitatis, que é uma ação declaratória de nulidade ou inexistência, eu já explico essa diferença, do processo por falha, na verdade, por ausência de citação, né? Porque uma citação viciada é uma citação inexistente, porque citação lá de comunicação, a comunicação existiu ou não, né? Não tem como ter acontecido mais ou menos. E aí, o processo todo, desde a citação, a sentença, no caso, vai ser nula,
nulo ou inexistente, dependendo da posição doutrinária que se adote. Aí tem explicações para todos os gostos. Tem gente que vai falar que é tudo inexistente, tem gente que vai falar que é tudo nulo, mas na prática, enfim, não se preocupe com isso. O remédio para tratar disso após o prazo da... Isso pode ser alegado na ação rescisória? Pode também, mas pode ser alegado também em querela nulidade. A gente vai ver isso melhor quando falar de ação rescisória. Vamos falar certinho da querela, da ação rescisória, mas é legal vocês saberem isso daí já. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para a apresentação de contestação ou de embargo de execução no caso de execução. Isso é assim, um pouco óbvio, não precisaria nem constar ali, porque se o réu comparece, se a finalidade da citação é comunicar e ele comparece, ele sabe, né? Mas é importante destacar isso aqui porque no CPC de 73 era diferente. O réu podia comparecer para alegar a nulidade da citação, e aí só depois dessa questão de ser decidida é que ele contestaria. Mas enfim, agora isso mudou, então na hora que ele aparece no processo, seja para alegar a falha na citação, ele já tem que contestar, já começa o prazo para contestar, né? Vou passar aqui. Modalidade de citação. 5 modalidades no código: correio, oficial de justiça, edital, comparecimento do réu em cartório e correio eletrônico. Isso é a lista do artigo 246. O Daniel Amorim faz uma crítica interessante com esse comparecimento do réu ao cartório, né? Não é bem uma citação, porque se ele compareceu, ele está tomando ciência, mas está aqui como modalidade de citação no CPC, a gente dá desse jeito. Vou começar pela citação por meio eletrônico, que não é a primeira do artigo 246, mas é a modalidade preferencial de citação agora para empresas públicas e privadas, desde que não sejam microempresas de pequeno porte, então, e União, Estados, Federal, municípios e entidades da administração indireta, ou seja, pessoas de direito público, praticamente todas, e empresas, salvo EPP e ME, vão ser citadas eletronicamente. Como é que vai ser isso? Isso não está rolando ainda, tá? Bom, lá no finalzinho do CPC, tem esses dispositivos aqui que falam que em 30 dias da entrada em vigor desse código, inclusive a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Advocacia Pública, mas é para fim de recebimento de intimação, porque a Defensoria não recebe citação, né? Ela representa sempre alguém. Vão ter que se cadastrar no tribunal, num sistema eletrônico que vai, enfim, citar todo mundo, sem precisar de oficial de justiça, carta, etc. Elas têm 30 dias para... depois que a empresa ser constituída, ela tem 30 dias para se inscrever e etc. Não se aplica também às empresas de pequeno porte. Isso eu acho que isso é um puta avanço, assim, quando isso funcionar, porque muito você economiza recurso, tempo, atividade jurisdicional que pode estar sendo usada para outras coisas. Isso acaba, eu acho, não sei, eu nunca advoguei para empresa e tal, mas eu acho que isso é bom até para as empresas, porque muitas vezes umas empresas muito grandes, elas são citadas em umas filiais pequenas e o jurídico não recebe a citação, elas perdem o prazo e vão saber do processo quando tem uma PR online. Então isso vai eliminar esse tipo de coisa, né? Elas vão se organizar ali para receber tudo por esse meio eletrônico. Citação. Aí. Bom, isso funciona. O que é esse negócio? Fui pesquisar se já tinha alguma coisa disso no TJ São Paulo, né? Aí você tem um comunicado da presidência do TJ de 18 de 3 de 2016, tem um endereço ali, quem quiser ver, eu cortei ele, tá? O comunicado tem páginas e páginas, mas assim, funcionalidades em análise sem previsão de disponibilização. Cadastro, a citação e intimação eletrônica, ou seja, o TJ não tem nem previsão para isso funcionar.
Só para avisar quem está online, essa aula está sendo dada em setembro de 2016. Tá? Você vai ficar online aí, daqui 2 anos você vê essa aula, talvez seja outra situação. E aí pesquisei também na internet para ver os outros TJs, né? Enfim, fiz uma pesquisa enorme, porque o Brasil já tem 26 estados e tal, mas eu vi que Minas Gerais iniciou um projeto experimental em 3 varas de Belo Horizonte. Essa notícia que não está dando para ler, mas é de maio. Depois vocês dão uma olhada se tiverem curiosidade. E isso aqui é legal, isso aqui é importante. Bom, eu vou traduzir para vocês aqui. No slide, desculpa pela palavra. No slide vai dar para ver no computador, mas a notícia, esse tablet é pequeno, né? Talvez seja isso, né? Não sei. No computador estava bem aí. O computador é bem melhor que isso. Não, ó, eu vou explicar para vocês o que é isso. De julho, o CNJ publicou uma resolução que eles estão fazendo um sistema lá, 2 sistemas. Um sistema que vai fazer 2 coisas, que até o final do ano a previsão de estar pronto. Que vai ter um diário eletrônico nacional, que assim, os diários estaduais eletrônicos, né, da JE aqui de São Paulo, vai ter esse diário nacional que os tribunais, aí eu não sei ainda se os tribunais vão ser obrigados a usar ou se vai ser opcional, mas vai ter essa opção do CNJ para disponibilizar as informações eletrônicas, e uma plataforma de comunicação judiciária, que vai ser onde vai ser o meio pelo qual essas comunicações processuais eletrônicas vão ser disponibilizadas. Então, certamente quem estiver assistindo a aula daqui a 1 ano vai ter uma novidade. Talvez a novidade seja que isso não deu certo, mas a gente espera que sim. A previsão, depois vocês leem a notícia, que os sistemas serão disponibilizados aos usuários até o final de 2016. Então, pelo menos, eles estão otimistas com isso. Citação por correio. Citação por correio é o meio preferencial de citação hoje para quase todo mundo, uma vez que a citação eletrônica ainda não existe. E após a implementação desse sistema eletrônico, vai continuar sendo um meio preferencial de citação para a pessoa física e para ME e EPP, né? Pessoa que não pode ser citada eletronicamente. E aí, quem não pode ser citado por correio? Casos que envolvam ação de Estado. O que é ação de Estado? Toda ação que possa alterar o estado civil de uma pessoa, desde uma interdição, alguma coisa, ou até divórcio, até o estado civil, enfim, questão de naturalização, essas questões. Quando citando for incapaz, e aí, inclusive quando ele for menor de idade, né, é incapaz, citando for pessoa de direito público, não pode ser citado por correio, mas vai poder ser citado por meio eletrônico. A pessoa de direito público é citada nos órgãos que fazem advocacia, né, normalmente as procuradorias. Citando residir em local não atendido pelos correios, aí não tem como citar por correio. E quando o autor justificadamente requerer de outra forma. Se o autor pode requerer, mas ele tem que apresentar uma justificativa, né? Às vezes o correio chega lá, ninguém assina uma R e tal, e ele vem e pede a citação por oficial de justiça. Algumas coisas importantes sobre citação por correio. Súmula 429 da STJ. Citação postal, quando autorizada por lei, exige aviso de recebimento. Então a carta vai com aquele avisinho que vai voltar e vai ser juntado nos autos. A partir da juntada nos autos daquilo lá, vai começar o prazo. Novidade no novo CPC. Artigo 248, parágrafo 4º. Nos condomínios edilícios, loteamentos com controle de acesso, nos condomínios horizontais, verticais, a entrega da carta vai poder ser na portaria, né? Não precisa ser pelo citando.
citação da pessoa jurídica. É uma nova regra também, sendo citada a pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado à pessoa com poder de gerência geral ou de administração, o CPC tipo parava aqui. O CPC não vai, ou ainda o funcionário responsável pelo recebimento de correspondência. Isso é uma novidade, mas na verdade é uma consolidação da... A gente até... eu acabei de falar isso. Da teoria da aparência, que pode ser... A empresa pode ser citada em qualquer das suas filiais, por qualquer funcionário, não precisa ter poder de gerência. E aqui coloquei um julgado, esse recente, mas esse já é um entendimento antigo da STJ, de que a validade da citação de postal com AR efetivada no endereço de pessoa jurídica recebida por pessoa que, ainda sem poder expresso para tanto, assina sem fazer nenhuma objeção. Vocês vão ver no novo CPC que muitas das novidades do novo CPC, na verdade, são consolidações da jurisprudência, mas, ou muitas, às vezes tem parágrafos que eram súmulas e tal, mas tem muitas novidades também que são exatamente para combater uma jurisprudência que eles firmaram, que é o caso daquela questão do prazo que a gente já conversou. Citação para oficial de justiça. Quais são as hipóteses? São as mesmas hipóteses em que não se pode citar por correio. Requisitos. Oficial de justiça... Bom, requisitos está no artigo 250, eu não copiei aqui porque tem que ter um nome, tem que ter não sei o que... Então, aí vocês leiam isso, é importante vocês saberem, mas senão ia ficar muito... não ia fluir muito a aula. Artigo 251, como é que funciona a citação para o oficial de justiça? O oficial de justiça encontra o citando, lê o mandato para ele, né? Ele não lê a contrafé, a cópia da inicial, entrega a contrafé, e aí certifica, dá para o cara assinar. Se ele não quiser assinar, ele certifica que ele se recusou, mas que, enfim, que ele encontrou o sujeito e ele foi citado. Agora, continuando na citação para o oficial de justiça, uma outra modalidade de citação para o oficial de justiça, que é a citação com hora certa. É uma modalidade de citação ficta. O que é ficta? O citando ele não é realmente citado. A gente não sabe se ele de fato foi citado ou não, por isso que é ficta. No processo penal eles odeiam isso, né? Não sei se já tiveram citação no processo penal, mas eu tenho certeza que o seu professor de processo penal vai falar que isso é bem coisa ruim. E, enfim, né? Mas no processo civil ninguém discute muito isso. Só uma coisa também, o certo, muita gente fala citação por hora certa, né? Até nos acórdãos e na doutrina, mas o certo é com hora certa. Se for ver na lei, não está escrito por hora certa, né? Porque você não consegue citar, você cita por hora, cita com hora certa, porque você marca a hora e vai lá e cita, né? Se você pegar um examinador mais chato assim, mas como tanta gente fala por hora certa, não se preocupem muito com isso. Requisitos. 2 requisitos. O oficial de justiça procura, e isso mudou. Era 3 vezes no CPC de 73, agora são 2. Isso é importante. Pensa, para vocês guardarem, pensam que o novo CPC facilitou a citação para certo, ou seja, diminuiu 2 vezes, mais suspeita de ocultação. Tem que ter suspeita de ocultação e tem que ser uma suspeita fundada, né? E o oficial tem que certificar daquela suspeita, porque ele acha que o sujeito está se ocultando. Aí aqui o artigo, 2 vezes, procurar, ele intima qualquer pessoa da sua família, ou em sua falta qualquer vizinho, que no dia útil seguinte, ele vai voltar, efetuar a citação na hora marcada, quer dizer, por isso que é com hora certa. Isso aqui também tem que ser interpretado com bom senso, né? Se a pessoa trabalha, sai de casa às 6 da manhã, volta, vem pro curso aqui, vai chegar em casa meia-noite, você vai chegar lá na hora do almoço, você pode ir lá 1000 vezes, a pessoa não vai estar lá. Né? Então tem que ter uma razoabilidade nesse sentido. Você chega e pergunta pro vizinho, né? Que hora que a pessoa está aqui? Aí você vai na hora que a pessoa estiver lá, né? Não vale. Enfim. E aqui tem uma outra novidade também, que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, de novo, será válida a intimação do porteiro.
porque a lei antes falava só de vizinho e de parente, né? O porteiro não se encaixa em nenhuma dessas duas, daí por isso colocaram o parágrafo único. Deixa eu ver. Bom, e aí no dia seguinte, na hora de nada, ele comparece. Se ele não estiver presente, ele se procura saber das razões da ausência, quer dizer, ele trabalha, ele não sei o que, dando por feita a citação. Será efetivada mesmo se a pessoa que ele conversou no dia anterior não tiver, e aí ele vai procurar outra pessoa, vai entregar a contrafé. E aqui é uma coisa importante que eu deixei grifado: o oficial de justiça fará constar no do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver referia. E que isso é importante. Vocês sabem quem exerce no sistema brasileiro a função de curador especial? Oi? Não, esse é o curador do incapaz, você está pensando. É a defensoria. É processual, né? O curador processual. Mas a defensoria exerce e no novo código, até o código anterior a gente falava da ativos, né? Mas esse código fala agora em defensoria. E isso já estava na lei da defensoria também, então é função institucional da defensoria defender o curador especial. Cai muito curador especial para a defensoria, porque o pessoal faz muito. E aí, o que você vai fazer como defensor quando chegar lá para você ser curador especial de um réu revel, citado com a hora certa, ou por edital, que a gente vai ver depois? Você vai impugnar da melhor maneira possível os fundamentos jurídicos, os fatos, você vai negar por negativo geral, você falou, mas você não tem muito o que saber, mas você vai analisar, e uma coisa que você tem condição de saber é analisar se a citação com a hora certa preencher os requisitos legais, ou a citação por edital, porque aí você vai negar a utilidade daquela citação e vai pedir para citar de novo. Então, por isso que tem que saber direitinho essas regras, quer dizer, o oficial não certificou que foi 2 vezes, o oficial não deu motivo, então tudo isso é motivo para impugnar e insistir na citação por oficial de justiça, porque a coisa mais importante do processo. Então por isso que é muito importante que essas coisas de citação caiam muito na defensoria, acho que por causa disso. Na primeira fase? Porque essas regrinhas é tipo que a questão de primeira fase, né? Qual é o requisito da citação por edital? Você não vai cair na segunda fase, sabe? Pode cair na segunda fase, de repente manda você fazer uma contestação e você tem que impugnar essas coisas, pode cair. Mas isso cai bastante, então tem uma estudadinha com carinho isso aí. Feita a citação com a hora certa, o escrivão ou chefe enviará ao réu, no prazo de 10 dias, enviará contado adjuntado do mandado aos autos, carta, telegrama, correspondência eletrônica. Quer dizer, esse artigo é para reforçar a citação, mas é a prova de que a citação é ficta, né? Porque se ele tivesse certeza que ele tivesse sido citado, não precisava mandar uma carta. Mas é bom, porque, enfim, às vezes o cara estava viajando e aí... Bom, citação por edital. Alguém tem uma dúvida da citação das outras citações? Só para... Não? Entenderam tudo ou não entenderam nada? Tá. Isso a gente tem que ler assim 1000 vezes para saber, porque de manhã assim eu tô falando, legal, eu sei, mas amanhã eu já ter esquecido. Mas isso é repetição, essas regrinhas. Tem coisa que você entende e beleza, tem coisa que você tem que decorar, né? E essa parte tem que decorar. Citação por edital, hipóteses. Desconhecido ou incerto citando, primeira hipótese. Aí você lê isso e você pensa, como assim? O réu é desconhecido? Eu estou fazendo o quê? Isso acontece, assim, principalmente um caso muito que acontece muito é a ação de uso capião, que às vezes aquele cara mora num lugar completamente irregular, mas já faz uns 30 anos, não tem matrícula, aquela coisa toda. Não tem réu, assim, quem é o uso capi contra quem, né? Então, entra nessa hipótese, por exemplo. Ignorado, incerto ou inacessível o lugar que se encontrava citando, já explico essas hipóteses, e nos casos expressos em lei. Aqui tem no artigo 259, tem algumas hipóteses, entre elas uso capião, tem uma ação bem peculiar no CPC, que é a ação de busca de
título ao portador, sabe? Você dá um tipo de crédito ao portador e aí você não sabe com quem está, você publica um edital. Então, isso aqui é para procedimentos especiais. Acho que no procedimento de demarcação de terras, que você tem que citar os confrontantes, tudo, mas isso aqui é em procedimentos especiais. Os importantes a gente vai ver quando for ver os procedimentos especiais, não se preocupem com essa. Mas essa 2 aqui é bem importante. O que é inacessível? Primeira coisa. 3 espécies de inacessibilidade. A primeira, inclusive, está no parágrafo 1º. Inacessibilidade jurídica ou política. O réu está em país que não cumpre carta rogatória. Falei para vocês que a carta rogatória é um negócio de cooperação internacional. Tem país que tem um sistema judiciário completamente diferente, tem país que não cumpre. E aí, nesse caso, cita para o edital. Se o país cumprir a rogatória, precisa mandar a rogatória, não pode estar por edital. Física geográfica, local fisicamente inacessível. Aí as doutrinas citam situações de guerra, epidemia, tragédias naturais. Acho que é um exemplo mais doutrinário. E aí tem uma terceira, que é minoritária, que é territórios controlados por crime organizado. Tem uma parte da doutrina que diz isso, né? No nosso caso, vocês sabem que provavelmente a gente vai estar defendendo o cara que mora nesse lugar. Então, não sei, é uma das espécies bem estranhas, isso não está escrito na lei, não preciso falar que isso é contra a lei, né? Que bom que você já sabe. Bom, ignorado ou incerto. O que é isso? Parágrafo 3º explica isso, e isso também é uma novidade importante no novo CPC. Quando é que ele vai estar em local ignorado ou incerto? Quando infrutíferas as tentativas de localização, inclusive a requisição pelo juiz de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionária de serviço público. Ou seja, não sei onde o réu está. Cito por edital, não, tem que pesquisar. E hoje o judiciário tem 1000 maneiras. Ele consegue online acessar o Bacenjude, o Renajude, sei lá, Receita, enfim, ele manda ofício para essas coisas todas, manda para as concessionárias de serviço público, quer dizer, o cara, para as concessionárias de serviço celular, quase todo mundo tem celular, tem que esgotar esses meios antes de citar para o edital. Isso é muito importante porque isso você vai alegar se você for procurador especial num caso em que isso não tenha sido feito, né? Isso aqui, durante a vigência do CPC de 73, já era sustentado pela doutrina e parte da jurisprudência, mas a jurisprudência vacilava. E isso veio para consolidar o entendimento, né, para superar. Eu coloquei aqui 2 julgados, os 2 de 2015 e 2 STJ e 2 no sentido completamente opostos. Primeiro, é prescindível, quer dizer, não precisa do esgotamento de meios extrajudiciais para localização do endereço do réu. E o outro ainda diz que o STJ firmou compreensão no sentido de que é sim necessário o esgotamento de todos os meios de localização. Ou seja, esse artigo é uma novidade bem positiva do novo CPC. Como tudo que é novidade, eu acho que tem mais chance de cair e é bem importante. Requisitos: afirmação do autor, a certidão do oficial das circunstâncias. E aí isso aqui é outra modificação: publicação do edital na internet, no site do tribunal, na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. O CPC antigo mandava publicar em jornal também, agora isso aqui virou não discricionário, mas o juiz pode ou não mandar publicar em jornal. O prazo, o juiz vai dar um prazo que é de 20 ou de 60 dias, que a gente já conversou sobre esse prazo, né? Depois desse prazo é que vai começar o prazo para contestação. E a advertência que será nomeado procurador especial novamente. Consequência... Bom, aí tá. No momento da citação para edital, não existe contraditório, né? Porque você está tentando citar outra parte justamente para quem integra o processo e possa efetivar o contraditório. Então, tudo que você fala ali não tem como ser rebatido. Então, a afirmação do autor, olha, dos requisitos, acaba sendo essencial, né? E o autor pode agir com dolo.
qual é a consequência? Essa multa aqui de 5 vezes o salário mínimo, mas é claro que aí pode-se buscar a nulidade do processo desde a citação. Normalmente, eu acho muito improvável que algum advogado, que alguém tente fraudar essa questão para conseguir uma citação por edital, mesmo porque a consequência de ter um processo anulado é muito grave, né? O vício é transcisório, você pode enganar ali que falar, você está por edital aqui de qualquer jeito, ninguém vai acompanhar a imprensa oficial, a citação por edital não adianta nada, você consegue uma sentença de improcedência, mas isso vai ser tão precário, porque daqui 20 anos o réu descobrir, ele pode anular, então eu acho que ninguém faz isso, né? Ou faz, sei lá. Bom, comparecimento espontâneo, que é aquela outra, acabou a citação por edital. Alguém tem uma dúvida? Comparecimento espontâneo, outra forma de citação. A gente já está acabando, tá? Eu sei que essa parte é chata, não é tão legal assim quanto criminologia, né? Quanto direitos humanos, crítico, né? Jurista voltar e tal, né? Cara, concurso também, tem que saber. Serve pra prática também. Né? Enfim, não é tão bacana. A citação será feita pelo escrivão se o sujeito comparecer no cartório. Aí aqui tem um entendimento, tem uma jurisprudência interessante, aí bem recente, de 2014, saiu no informativo de 2014. A intervenção do advogado sem procuração com poderes específicos para receber citação. Quer dizer, o advogado da parte chega no cartório, ou faz carga dos autos, ou peticiona junto a uma procuração. Isso configura comparecimento espontâneo? Não. Se ele não tiver poder para receber citação, não. Por quê? Artigo 105 do CPC. A Procuração Geral para o Foro, otorgada pelo instrumento público particular, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, e o primeiro exceto de todos é o receber citação. Então, só se ele tiver esses poderes específicos, que deve constar numa cláusula específica, né? Vamos ver aqui. Só que, tem um porém, né? Tem um porém. O comparecimento espontâneo, outro julgado da STJ, esse é um pouquinho mais antigo. Mas se o advogado comparece, ele não tem procuração, mas ele apresenta contestação, aí tudo bem, né? Porque ele se apresentou para litigar, né? Então, aí nesse caso, a STJ entendeu que isso configura comparecimento espontâneo. Aqui é uma outra novidade no CPC. Isso a gente vai dar em ações processórias, mas isso é muito importante. Como vocês vão prestar um curso esse ano e ações processórias só vai ser no ano que vem, eu resolvi colocar aqui, aproveitando o gancho da citação por edital. Caso de ação processória multitudinária, o que é isso? Que figura no polo passivo um monte de gente. São aquelas ocupações, que é a realidade da defensoria. Como é que cita, galera? E isso sempre foi um problema. Você chega lá a última grande ocupação, Vila Sombra e Sumaré. Tem mais de 5 mil famílias. Todo mundo. Realmente, eu admito que é difícil. Mas o CPC deu uma solução que também não ficou bem ok do negócio. O que você falou? Bem sim. Bom, olha como é que o CPC resolveu o problema. Ação processória, aí você vê que como é que é um jogo de interesses no Congresso e... Tá vendo? Minha matéria não é tão chata assim, tem um pouco de... tem um jogo de interesses no Congresso, nosso código, desde o código CRUSAI, né, é um código patrimonialista que, enfim... Serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, ou seja, o oficial chega lá, de tarde, 3 da tarde, todo mundo trabalhando, tem 3 caras no bar, e ele chega lá, vocês estão citados aqui e tal, os caras estão bem aí, às vezes, de repente, você pensa, 5 mil famílias, né? Pode ter um cara que é cuzão, pode citar justo esse cara. Bom, e aí, enfim, e aqui, para o fim da citação das pessoas previstas para o primeiro, o oficial de justiça procurará os ocupantes do local por uma vez, quer dizer,
é menos que a citação com a hora certa, sabe? Ele não precisa nem ir 2 vezes, ele não precisa nem procurar uma liderança, ele não precisa nem, sei lá, ele fala lá, quem tiver lá ele cita e depois publica o edital. E aí tem esse parágrafo terceiro que tenta salvar o negócio, que fala que o juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista e dos respectivos prazos, podendo valer de jornal, rádio, publicação de cartazes na região e outros meios. Eu fui numa palestra sobre direito da moradia esses dias aqui na EDEP, e aí o sujeito estava falando, o nome dele, advogado popular, falou que é uma nova modalidade de citação do CPC, que é a citação por megafone. Mas enfim, e aí, mas uma coisa aqui, uma coisa que foi... comercial, né? Na novela das 9, assim. Só se for, constrangimento total, né? A galera da ocupação tal, vocês estão sendo despediados, pô. Peraí, né? Posta no Facebook. Isso gera quais problemas, né? Preconceito. Não, total, a estigmatização da galera. Pô, se você colando um monte de cartaz, não, você vai ser despejado, porra. O Jornal da Cidade, sabe? É complicado isso. Bom, uma coisa positiva de tudo isso é a intimação do Ministério Público, não essa parte positiva, se envolver pessoas em situação de insuficiência econômica da Defensoria Pública. Ou seja, a Defensoria Pública tem que ser intimada também, e isso é bem positivo, né? E aí, no caso, a Defensoria tem que brigar para que, nesse parágrafo terceiro aqui, para que consiga realmente citar a galera ali e para que, enfim, né, as lideranças e tal. Aí, não é objeto dessa aula, mas aí no caso tem que estar previsto, em algumas hipóteses, uma audiência preliminar de mediação em que a Defensoria vai participar e tal. Isso é legal também. Mas aí... Felipe, esse artigo, ele não viola os princípios? Eu acredito que sim, isso eu acho. Defesa, porque assim, isso é muito novo, né? Devido ao processo legal. Eu concordo. Quer dizer, você vai... É um caso, assim, não é uma dívidazinha. Por exemplo, você pega assim, por exemplo, citação com a hora certa. Cara, o oficial de justiça tem que ir 2 vezes na casa do cara. Se não achar ele, tem que falar com o vizinho, voltar no 3º dia e depois de 10 dias mandar uma carta. E pode ser uma coisa, sei lá, pode ser uma dívida de R$500. Agora aqui não, é uma ação possessória que milhares de famílias podem ser despejadas por essa residência, para ter idoso, criança. Você tem que ir uma vez lá, cita quem você viu, publica o edital e boa. Com certeza. E eu acho que... porque essa pessoa que está sendo citada, usando o exemplo de um local que tenha 5.000 famílias, ele não vai conhecer as 5.000 gente. Exatamente. A gente recebeu, né? Não tem isso. Não, exatamente. E eu acho que, com certeza, vão começar a levantar teses de inconstitucionalidade disso aí. Porque é muito novo ainda, né? Não deu tempo nem de fazer uma tese institucional na defensoria e tal. O CPC está fazendo 6 meses de vigência. Que vai esperar as violações na prática. Aí o pessoal começa a falar. Mas é assim, gente. Mas enfim, isso é problemático. Que bom que alguém conseguiu colocar a defensoria ali no meio. Espero que ela consiga fazer alguma coisa. E, enfim, é isso. Bom, agora as intimações, e aí a gente acaba a aula. Intimações. Intimação é o ato pela qual dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Quer dizer, toda outra comunicação que não for citação, a citação é para dar ciência do processo. Todas as outras comunicações, todos os outros atos de comunicação são intimações. O próprio... Uma coisa interessante também, que não é todo mundo que fala, que na própria citação, a citação ela quase nunca vai sozinha, porque a citação é para dar ciência do processo. Quando se intima para contestar ou para pagar na execução, isso é uma intimação. A intimação vai junto com a citação. Então, cita-se e intima-se ao mesmo tempo. A gente fala, requer seja o réu citado para contestar. Na verdade, não está tão certo isso. Você cita ele da existência da demanda e intima para contestar. Dinamarca, mais uma vez, fala isso, governo Dinamarca. Novidade no CPC isso aqui é uma novidade, não importa muito para a defensoria, mas como novidade,
é facultado aos advogados, importa para quem milita aí no dia a dia no advogado, é facultado aos advogados promover a intimação do advogado outra parte por meio do correio, juntando aos autos a seguir cópia do ofício de intimação e da lei de recebimento. O ofício deverá ser instruído com cópia do despacho e da sentença. Eu confesso que eu não consigo visualizar muita aplicação disso, né? Eu acho que, não sei, talvez isso tenha vindo um pouco atrasado, assim, na era do DJE, das intimações eletrônicas. Eu acho que, enfim, talvez há alguns anos isso pudesse fazer mais sentido. Ou, enfim, não conheço também o país inteiro, né? Não sei na realidade de todos os TJs, de repente, mas eu não vejo muita. Posso estar errado também, alguém pode falar que isso vai ser super útil. Eu acredito. Se alguém me falar. Ainda não consegui. Bom, intimações, mais uma vez, assim como as citações, sempre que possível, por meio eletrônico. E aqui tem um parágrafo único interessante para nós. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública disposto no artigo, esse artigo 246, que é aquele artigo lá da citação que manda que as empresas e etc. se cadastrem nos tribunais. Ou seja, a Defensoria tem que se cadastrar, como isso for disponível no TJ, para receber as intimações por meio eletrônico. Aqui eu coloquei o artigo da lei do processo eletrônico, que fala que as intimações serão feitas por meio eletrônico. Aí aqui eu mostrei como as intimações por meio eletrônico são feitas, né? Isso está descrito no artigo 5º dessa lei do processo eletrônico. Alguns TJ já funcionam assim, algum TRF, eu acho, não sei, enfim, quem já divulgou nesses lugares, mas é assim, parágrafo primeiro, a intimação é realizada no dia que você abrir lá a intimação. Só que, se você não abrir, ela fica disponível lá para você abrir por 10 dias. Então, enquanto você não clica, não está valendo. Você clicar, está valendo, aí você não clica. Só que aí você tem 10 dias e aí depois começa a valer. Alguns... Você ouve a intimação. Depois do 10º dia. Depois do 10º dia automático. Mas aí... Então, se tiver ferrado, você está ferrado, tem um monte de prazo, você vê lá que tem uma intimação nova. Tipo, não clica, segura a sua curiosidade, agenda, se não esquecer, dali 10 dias para você olhar de novo. Você consegue ver sem ler, agora eu assim não. Eu nunca atuei num TJ que isso funcionasse, né? Mas eu por aí mesmo. Bom, aqui, a mesma coisa que eu acabei de falar. Pode ser enviado correspondência eletrônica para o advogado avisar, mas só tem caráter informativo. Aqui, as intimações feitas na forma desse artigo são consideradas pessoais, então quer dizer, a Defensoria, o Ministério Público e a Fazenda que tem prerrogativa de intimação pessoal, isso é considerado intimação pessoal. Bom, e aí, quando não realizado por meio eletrônico? Voltando à realidade de hoje do TJSP que não realiza por meio eletrônico. Publicações na imprensa oficial, como já falamos pelo DJE, coloquei o site ali para quem for de fora e não conhecer e vai prestar concurso aqui. A retirada... e aqui, agora é uma regra parecida, mas diferente do que a gente comentou da estação. A retirada dos autos do cartório da Secretaria implicará na intimação de qualquer decisão contida no processo. Aqui não tem aquela discussão de se tem poderes especiais ou não, porque, enfim, para receber intimação não precisa de poderes especiais. Isso no processo físico. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver órgão oficial na localidade, a intimação, isso, eu nem sei se isso existe mais, porque eu acho que todos os TJ têm DJE, mas está aí a regra. O escrivão vai fazer pessoalmente, seu advogado vai denunciar na comarca ou por carta registrada. E intimação, aí tá, intimação da Fazenda, MP e Defensoria. Fazenda Pública será feita perante o órgão de advocacia pública, a gente já comentou isso, quer dizer, se intima a Fazenda do Estado de São Paulo, aonde? Na Procuradoria do Estado de São Paulo. Artigo 83, parágrafo 1º. Intimação pessoal fará-se-á por carta, remessa ou meio eletrônico da Fazenda. Intimação do MP remete ao artigo da Fazenda, ou seja, do mesmo jeito, pessoal. E a da Defensoria também remete ao mesmo artigo,
mas, no caso da defensoria, isso já era da nossa lei orgânica, que diz que a mediante entrega dos autos com vista. E aí, aquelas mesmas decisões que a gente já comentou. O defensor não pode ser intimado em audiência, tem que ser mediante entrega dos autos com vista, e conta-se o prazo da chegada dos autos à instituição. Isso aqui é importante. Intimação da defensoria nos tribunais superiores. Como é que intima a DPE do processo no STF, no STJ, se precisa de cargo de vista? Traz aqui em São Paulo? Intima a DPU? A DPU? Bom, no caso específico de São Paulo tem núcleo lá em Brasília, então intima o núcleo em Brasília. Se não tiver, intima a DPU. É a DPU que vai acompanhar em Brasília. Por quê? Porque na lei orgânica da defensoria tem a previsão de que as defensorias podem criar escritórios especializados em Brasília para acompanhamento. Se não tiver, fica com a DPU. Não conheço, aí quando vocês forem fazer o concurso do Estado, tem que ver se cada uma tem um núcleo. Aqui em São Paulo, tem. Final. Dever de casa, tá? Leiam esses artigos. É isso. Obrigado, gente.